eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, eu acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram o caminho, né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje e eu queria pegar esse momento maravilhoso que nós estamos aqui para mostrar esse cartaz a você. Esse cartaz é o cartaz de um filme que será lançado agora no dia 12 de setembro. É um filme sobre a vida do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Olha, gente, eu aconselho a vocês, divulguem, não percam, porque é um filme sensacional. Eu já assisti muito filme sobre doutrina espírita, com histórias bonitas, mas esse filme é uma história de vida e o Divaldo não queria que filmasse a sua vida para não parecer propaganda pessoal. A gravadora foi que o convenceu a contar uma história paralela, porque o filme tem uma história universal. É um ensinamento para todos nós. Acreditem em vocês, foi exposto, foi feita uma exposição na Federação Espírita Paraibana, com vários convidados pelo nosso querido presidente Marco Lima, e eu e minha esposa estávamos lá, entre outras pessoas, e olha, no final ninguém segurou as lágrimas. Por isso que é um filme que eu não só aconselho você a assistir, mas divulguem. Quanto mais vocês pedirem na cidade de vocês, as salas, nas Cinépolis, né? Peçam para esse filme chegar, porque vai ser um show de filme. Ninguém se arrependerá se aceitar a nossa humilde opinião de assistir esse filme, porque eu digo para vocês, aqui, O Mensageiro de Paz, Divaldo, 12 de setembro nos cinemas, é um filme de Clóvis Melo, da Fox Filme do Brasil, Cine Estação Luz Filmes, que é de Fortaleza. É uma produção que não deixa nada a dever a ninguém. É maravilhoso porque o filme é sobre Divaldo, mas o tempo todo é como se a história particular de Divaldo não fosse dele, mas o que aconteceu com ele pudesse acontecer com qualquer pessoa. Lindo filme, lindo, mas não percam e depois vocês vão me agradecer pela indicação e pela divulgação. Divulguem no Brasil todo, de norte a sul, onde vocês tiverem condições, porque é um filme para espírita, não espírita, cristão e não cristão. Quem assistir vai dizer e compreender que eu tenho razão nas minhas humildes observações e na minha humilde indicação. Ok, meus irmãos? Mas nós falávamos no final da primeira parte do nosso programa da ida de Saul, primeiro rei de Israel, procurar a pitonisa de Endor. E aqui ele diz assim, há algumas traduções nessa história que é completamente diferente do texto original. Eu vou ver se essa aqui é a Bíblia de Estudo de Almeida, no 1 Samuel, eu vou mostrar, eu vou ver com vocês, 28, já está aqui marcadinho, como é que ela lê. Primeiro livro de Samuel 28. Já Samuel estava morto e todo Israel tinha chorado e tinha sepultado em Ramá, que era sua cidade. Saul tinha desterrado os médios, juntaram-se os filisteus, nós já vimos isso na primeira parte. Consultou Saul ao Senhor e ele não lhe respondeu, então ele pediu que apontasse uma mulher médium inclusive a Almeida coloca uma mulher que seja médium. Não sei a intenção aqui. Para que me encontre com ele e a consulte. Com ela e a consulte. Disseram os seus servos, existe uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outra roupa e se foi com ele 2 homens
E de noite chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos porque pôs me arma cilada a minha vida para me matar. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: que te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Mas, gente, Samuel não estava morto? Não diz o Eclesiastes, segundo aqui, que o morto não tem participação nenhuma? Por isso que eu já dividi da criação a parte física e a parte espiritual do nosso corpo. Então, veio a mulher, respondeu: faze-me subir Samuel. Vendo a mulher, Samuel gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Olha, além de Samuel ter vindo, ele ainda disse para a mulher que Saul era rei. Então, está aqui uma coisa que não bate com o que está se falando aqui, que o morto não tem conhecimento de nada. Isso aqui é só o primeiro ponto, que eu não terminei ainda. Porque diz os exegetas, os estudiosos, que a Bíblia se explica pela própria Bíblia. E o Talmud diz assim: quando você tiver dois textos que se chocam, consulte um terceiro. Então a gente não pode ficar na primeira informação. Vamos adiantar mais um pouquinho. E aí perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: mas Samuel não estava morto? Como é que Samuel falou com Saul? Ok? Então, os mortos, vírgula, entre aspas, ou seja, o espírito, a centelha divina, o Neshama, aquilo que Deus soprou em nós, é imortal. O corpo físico é uma roupa que a gente joga fora, mas o espírito permanece. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo subir? Então disse Saul, muito angustiado: porque os filisteus guerreiam contra mim e Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonho. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: Samuel estava morto ou estava vivo? Ele está falando com Saul. E lá no começo está dizendo: naqueles dias, naqueles dias, juntando os filisteus, seus exércitos, etc, 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 já Samuel era morto. E todo Israel o tinha chorado e tinha sido sepultado em Ramá. O corpo dele, o espírito volta. E não é Satanás, porque aqui não está falando que é Satanás. Porque ele diz assim, que o que é que você está vendo? Como é a sua figura? Pergunta Saul. E a mulher respondeu: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. E Saul entendeu que era Samuel. Inclinou o rosto em terra e se prostrou. Então, os mortos voltam ou não? De acordo com o que está aqui. E nós não vamos parar por aqui. Por quê? Porque diz assim: porque a verdade não vem através dos mortos, mas através da palavra de Deus. É engraçado, porque aqui a verdade veio através de Samuel morto, e tudo que a mulher disse, eu não terminei o diálogo não, porque muita gente disse que aquela mulher foi uma impostora, mas ela disse, então disse Samuel: por quê? Pois a mim me pergunta, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo. Porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio, ele te dissera: tirou o reino da tua mão e deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E todo mundo disse que Saul foi castigado porque consultou uma médium. Não, aqui está dizendo qual foi o castigo dele.
Porque é que ele foi castigado. Samuel é quem diz, porque ele não deu ouvido a Deus. Não executou o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque. Por isso o Senhor Deus te fez hoje isto. E aí ele diz ainda: o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Ora, tudo que a médium falou, como está colocando aqui a tradução de Almeida, a Bíblia de Estudo Almeida, tudo que a médium falou aconteceu. Então não era uma impostora, nem Saul foi castigado porque consultou a pitonisa, não. Saul recebeu de Samuel a informação porque é que ele ia perder seu reino. Ele não está dizendo tu vai perder teu reino porque tu viesse consultar essa médium, não. Essa é uma dedução que muitos irmãos de outras religiões tiram para condenar a doutrina espírita. Mas está aqui a resposta para quem quiser entender por que Saul perdeu o seu reino. Foi porque ele não deu ouvido a Deus e não executou o que ordenou Deus contra Amaleque. Por isso o Senhor te fez hoje isto, e ele também te entregará Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Tudo que a médium disse aconteceu. Tudo que Samuel disse, Samuel vivo ou morto? Morto não fala. Já não tem parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol. O corpo do morto não, mas o espírito dele é imortal. Esse volta, e não voltou só de Samuel não, eu vou mostrar onde ele voltou mais vezes nos programas seguintes, porque eu não faço debate, eu não discuto religião nem filosofia com ninguém, mas a verdade bíblica está aqui, gente. Não foi o professor Celestino, não foi a doutrina espírita que criou essa reunião mediúnica na gruta de Andor. O texto original não fala de médio, fala de pitonisa. Mas aqui os nossos irmãos protestantes colocaram médio. Eu concordo, porque na verdade a pitonisa de então, o profeta grego e o navio dos hebreus é o mesmo médio de hoje, intermediário entre dois planos. E aquela mulher foi intermediária entre Samuel e Saul. Então está aqui uma resposta, uma pergunta para vocês responderem, que nós estamos encerrando o programa, porque Bob já deu ali o ultimato. Mas eu deixo no ar essa pergunta. Quem falou com Saul, segundo a Bíblia, foi Samuel. Samuel estava vivo ou morto? O corpo dele estava morto, mas o espírito estava vivo, pensando e trazendo mensagem do mundo espiritual para o mundo material. Que Jesus abençoe a todos vocês. Até o próximo programa e muita paz.